nunca viraste da praia, não buscaste... Estimados amigos e amigas, as palavras de Jesus que convida os discípulos a segui-lo ressoam de maneira muito especial em cada um de nós que vivemos esse tempo da Quaresma, agora próximos da celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ele diz no seu Evangelho: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. A vida cristã é uma via crucis, mas iluminada pela luz da ressurreição. Já compreendeu assim Paulo nas cartas, quando ele se expressa dizendo assim, o seu desejo de ter uma vida totalmente identificada com aquela de Cristo, e chegando ao extremo de dizer na carta aos Filipenses que ele deseja tornar-se semelhante a Ele na sua morte. A cruz não foi, portanto, somente um fim trágico da vida de Jesus, mas acompanhou a vida de Jesus todos os momentos, como ele próprio anunciou aos seus discípulos, segundo os relatos dos evangelhos, ao menos 3 vezes. Ele foi dizendo para os discípulos que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, doutores da lei, e ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Encontramos isso, sobretudo, nos evangelhos sinóticos. Pelos evangelhos, nós também vemos a crescente oposição que Jesus encontrou por parte daqueles que tramaram a sua morte. A cruz do Nazareno revela, ao mesmo tempo, toda a violência que foi descarregada sobre ele, mas também, nele, todo o amor que estava presente, um amor infinito. As 2 dimensões estão presentes. Na cruz, o pecado do mundo se evidencia, ele se escancara, se torna presente, claramente. A consequência de um mal pensado, orquestrado, com interesses. Cada vez que contemplamos o crucificado, nos é recordada a injustiça humana que mata o inocente, naquele tempo e hoje. O pecado que se revelou na morte de Jesus continua presente e se tornou um poder que governa as estruturas da sociedade humana. Por isso, a paixão de Cristo revela a paixão do mundo, que continua na história. Migrações forçadas, refugiados de guerra, sistema político-econômico que exclui e mata, projetos que desejam tirar os direitos dos menos favorecidos, indiferença diante do sofrimento do outro, crescente ódio ao invés do diálogo, violência familiar, violência no trânsito, projetos que visam descriminalizar a morte dos indefesos no ventre materno, situação caótica das nossas penitenciárias, depredação do meio ambiente, e assim a lista seria longa, porque são tantas as situações difíceis de pecado, de mal que existe em cada um de nós e na sociedade humana. Porém, o que torna a morte de Jesus na cruz, além de ser esta violência toda, uma boa notícia, é o modo como ele a viveu. O modo. O que Jesus realizou na cruz é o resumo da sua vida. Em primeiro lugar, a resiliência, a persistência de Jesus diante da provação, do sofrimento, permanecendo fiel até o fim. Nossa geração precisa aprender o valor da perseverança e que o sofrimento, quando ele é consequência de uma opção de vida e da vivência de valores, ele tem a sua razão de ser e ele faz parte da nossa vida. Por isso é carregar a cruz de cada dia e não esmorecer diante das dificuldades da vida. E, em segundo lugar, a morte de Jesus na cruz estabelece um fato marcante para toda a história da humanidade. O ódio e a violência foram superados pelo amor. O círculo vicioso do mal foi vencido pelo bem. Uma vez isto aconteceu e marcou a história da humanidade. É possível amar e fazer o bem diante do mal. A cruz revela o que Jesus fez durante a sua vida toda: perdoar. Conservou até o fim o seu amor perdoador. Ao contemplar o crucificado, vemos que em Jesus Deus nos perdoa. Sua morte é, portanto, redentora. Solidariamente carregou o peso do nosso mal, do nosso pecado, e assim como profetizou Isaías, pelas suas chagas nós fomos curados.
Também, e não de menos, o crucificado soube transformar essa morte violenta e essa violência toda descarregada sobre ele num ato interior maior que precede qualquer violência que lhe é feita. É um ato de entrega, totalmente entregue ao Pai, entrega a sua vida ao Pai por nós, viveu plenamente até o fim, mostrando que a entrega é a chave de leitura de toda a nossa vida e da vida cristã. Enfim, é preciso deixar que o amor curador do crucificado alcance a nossa vida, nos transforme em construtores do bem e da vida, como fonte de água que jorra para a vida eterna. Somos abraçados e envolvidos pelos braços abertos de Cristo na cruz. Vivamos esta semana da Quaresma, conclusão da Quaresma, esta Semana Santa, acompanhando os últimos passos de Jesus, a sua paixão, morte e a ressurreição. Meu abraço, a minha bênção.